Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, mas que vai decepcionando no Campeonato Brasileiro. Mais um programa que a gente vai ter que falar de derrota do Cruzeiro, especialmente no Mineirão. A equipe celeste não se encontra quando joga em casa, foi derrotada nesta quarta-feira pelo Flamengo, retornou à zona de rebaixamento, dividindo o espaço, com o Sport e também os outros dois clubes de Minas Gerais. O América derrotado ontem pelo Botafogo e nesse momento o Atlético Mineiro vai sendo derrotado pelo Internacional por 2-0 também. O Cruzeiro é o melhor de Minas no Campeonato Brasileiro, mas isso não está querendo dizer nada, porque a campanha dos mineiros até aqui é terrível. Que bom por um lado e que péssimo quando a gente pensa nos objetivos do Cruzeiro, no tamanho do Cruzeiro, que precisa de reagir no campeonato. A gente vai falar hoje então de Cruzeiro e Flamengo, da preparação também para Cruzeiro e Grêmio, da política de reforços do Cruzeiro. Os reforços vão chegar no dia 20, não vão chegar, A torcida já começa a ter expectativa com a abertura da janela. Nosso próximo programa, inclusive, já vai ser com janela aberta. E a gente vai estar comentando aí se o dia 20, já é no dia 20, inclusive, se chegou ou se não chegou, Os reforços chegaram ou se não vão chegar no dia 20. Eu lembro agora também que eu sou João Henrique Castro e que o programa é feito com a produção, a direção e a edição feitas pelo Paulo Costa e pelo Sidney Júnior, nossa equipe técnica aqui. Deixo o meu abraço mais uma vez à nossa equipe toda que ajuda a gente a levar a rádio até você. E convido você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter, no início, no meio, no final, você coloca no seu recado hashtag RádioGDG, não importa. O Rafael César botou aqui, partiu ouvir hashtag RádioGDG, por exemplo. O Felipe Rezende colocou mais cedo que do jeito que está, o Cruzeiro não vai apresentar reforços, só jogador para compor elenco. O Fabrício Cabilo está dizendo que é trouxa e ainda tem esperança na chegada de reforços. O pessoal já vai participando com a gente, ajudando a gente a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Uma outra forma de participação é pelo Facebook. Você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados, deixa seu recado logo abaixo do postzinho que a gente subiu aqui da rádio, Você interage com a gente também, deixa a sua pergunta, a sua participação, o seu recado no Facebook, embaixo logo do postzinho que tem a gente avisando, anunciando o programa de hoje, com a participação aí de um convidado especial, ouvinte do Guerreiros em Debate. A gente sempre abre esse espaço também para que o torcedor esteja aqui debatendo com a gente. Somos torcedores também e, claro, a gente vai aí construindo o programa de torcedor para torcedor. Um outro mecanismo importante de participação para você ajudar a gente a fazer o programa são as enquetes. A gente está tentando acessar aqui no Twitter as enquetes e está tendo alguns problemas técnicos. A hashtag EnqueteGDG não está processando as enquetes. Mas aí o que você faz? Entra em twitter.com/G dos Gramados e procura lá as enquetes, 5 enquetes, para deixar o seu voto. A primeira enquete de hoje, pergunta qual a nota você dá para a atuação do time contra o Flamengo. A maioria até aqui dando nota 4, com 49%, 46% dando nota 0, 4% talvez ali pelo desempenho da equipe no controle do jogo, embora não tenha criado oportunidades. Pouco foi atacado pelo Flamengo, o Fábio foi quase que espectador da partida, mas, pra mim foi uma atuação fraca. Nota 7 é muito, mas tem um pessoalzinho em 4% dando nota 7 e aquele 1% vagabundo deixando a sua nota 10. A segunda pergunta, o time evoluiu em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, 76% dizendo que não, que o time regrediu, 15% que manteve, 6% dizendo que evoluiu pouco e 3% dizendo que o time evoluiu muito, Essa galera aí é otimista pra caramba. Terceira pergunta, se o Paulo Bento teve culpa
pelo resultado de ontem, 66% da maioria dizendo que não, que os jogadores são limitados, mais 24% dizendo que ele escalou mal, 6% que ele mexeu mal e 4% aí em dúvida sobre a participação do treinador no resultado. Quarta pergunta, se o time conseguirá bons resultados, embalará com 2 jogos fora contra Grêmio e Ponte Preta. 46% dizendo que não, o time vai perder um dos dois, né? Não embala e vai ser derrotado em pelo menos vai ser derrotado em uma das 2 partidas. 24% bastante pessimista, o Cruzeiro perde os 2 jogos. 20% dizendo que sim, que o time vai melhorar. 10% dizendo que não sabe, né, que vai continuar assim, ganha um, perde o outro e vai continuar aí mantendo esse padrão ou falta de padrão, né, de desempenho, sendo bastante regular e, por consequência, não conseguindo avançar na tabela de classificação. E a quinta pergunta, a diretoria anunciará uma contratação no dia 20, né, ou pode passar até o dia 20, né, 67% dizendo que não, que ninguém vai vir, 17% confiante que chega um jogador ótimo e 16% pensando que vai chegar só um jogador comum. Eu passo a bola agora, né, para a gente iniciar o nosso debate, ao Frederico Costa participando com a gente aqui, convidado, né, ouvinte do Guerreiros em Debate, vem aqui também para ajudar a construir o programa. Espaço que está aberto a toda a nossa audiência, a gente sempre faz contato aí, vai percebendo, né, as interações, e é muito bacana também que a gente tem novas posições, novos torcedores debatendo com a gente. Hoje é a sua vez, né, Frederico? Eu quero te ouvir sobre Cruzeiro e Flamengo primeiro. Qual foi a sua impressão da partida de ontem? Gostou de alguma coisa? Dá para salvar alguma coisa? Ou atuação para esquecer do Cruzeiro, Frederico? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados. É um prazer estar participando aqui com vocês. Olha, a partida de ontem foi mais uma, na minha opinião, para esquecer do Cruzeiro, principalmente ao que se tratar de atuação a nível de campeonato brasileiro, porque no caso aí a gente tinha muitos desfalques, realmente tínhamos, mas a gente esperava um pouquinho mais, não sei se faltou um pouquinho às vezes de vontade, de gana nesse time, alguns falta qualidade mesmo, mas eu não gostei da atuação e muito menos do resultado. Eu acho que o ponto é esse, né? Não tem... Difícil a gente criar um destaque positivo na partida de ontem, alguém que individualmente tenha se destacado, né? O Cruzeiro fez uma partida pobre do ponto de vista criativo e reforça mais uma vez algo que a gente tem consolidado nas análises desde o ano passado. Como o Cruzeiro joga melhor fora de casa ou quando consegue ser reativo, quando o adversário ataca. Quando tem que propor o jogo, o Cruzeiro tem muita dificuldade. Ontem a alternativa para tentar a armação foi através principalmente do Alex, né, que foi uma partida tímida, não se encontrou muito bem em campo e acabamos ali perdendo a partida, né, sofrendo mais uma derrota em uma jogada de escanteio, onde a marcação se posicionou de forma polêmica, muita gente comentando a marcação por zona, o Fábio mesmo mostrou alguma insatisfação depois da partida avaliando a situação, né? Algo que facilitou porque o Hever tivesse facilidade para cabecear, ganhando do Bruno Rodrigo, mas nos escanteios ofensivos, em outros momentos que as jogadas aéreas aconteceram, o Cruzeiro perdeu todas pelo alto. A zaga do Flamengo, né, que é recém-formada por Hever e Rafael Vaz, vai ser uma zaga muito forte pelo alto, e o Cruzeiro acabou caindo nessa armadilha e sofrendo a derrota. Mas fica difícil salvar alguma coisa de positivo da partida de ontem mesmo, e principalmente, mais uma vez, a gente tem essa sensação de que o Cruzeiro vai mal no Mineirão porque não consegue propor o jogo. Essa é a minha opinião. Quero saber se é a leitura do Lucas Junqueira, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados também. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Boa noite, Fred. Boa noite para os nossos ouvintes. João, mais uma vez, né, tô de volta aqui, coincidentemente, depois de uma outra derrota. A gente vai comentar muito aí ao longo do programa sobre o jogo, sobre essas situações do Cruzeiro. Eu quero também focar bem na questão da diretoria, mas enfim, foi um Cruzeiro e São Paulo parte 2. O Cruzeiro, mais um jogo muito ruim. Tudo bem que a gente tem os desfalques, mas não sei o que acontece, cara. Para mim não é só questão de treino, os jogadores têm algum bloqueio, alguma coisa acontece e esse time não consegue render. Acho que o problema
vem de outras partes extra-campo, a gente vai debater muito aí daqui a pouquinho, mas enfim, o cenário é preocupante. E ainda voltando um pouquinho sobre a sua fala no início do programa, pelo visto a janela aberta vai trazer só o vento, né? Até o dia 20, porque lembro do Gilvan comentando lá atrás que no dia 20 a gente já estaria com os jogadores treinando na toca, tem uma entrevista com ele, um abre aspas dele falando isso, e pelo visto não vai ser o que vai acontecer. Enfim, vamos que vamos. E eu acho que esse é o ponto, né? Falar sobre Cruzeiro e Flamengo, na verdade, hoje seria até perder tempo, porque seria dizer mais uma vez o óbvio, né, de uma atuação ruim do Cruzeiro em casa, onde o Cruzeiro não conseguiu propor o jogo, não conseguiu criar grandes perigos ao adversário. O que eu acho que teve de mais interessante de ontem para hoje é a entrevista que o Fábio deu, né, falando também da questão da marcação por zona. Eu acho que é natural que o jogador possa ter um incômodo ou outro com uma opção do treinador, mas isso tem que ser discutido, conversado. Não acho que qualifica ou desqualifica o trabalho de ninguém. E nem que isso seja efetivamente um problema, né? Acho que ali a gente teve outros problemas nas jogadas ofensivas do Cruzeiro de escanteio. Bruno Rodrigo, né, perdeu todas, né, pelo alto também, e o posicionamento era diferente. Então não vejo isso como um elemento definitivo, né? Mas o que me parece importante de falar da entrevista do Fábio foi o questionamento sobre os reforços, né? O Fábio destacando a importância de reforços e que já poderiam estar treinando na Toca da Raposa. Essa confusão da janela é importante de se entender isso. Vários clubes já anunciaram reforços que só vão poder ser regularizados a partir do dia 20, e os jogadores já estão nos seus clubes treinando, já estão dando coletiva como atletas do clube, nada impede que isso aconteça. Então a sensação que a gente tem é uma sensação de que o Cruzeiro não contratou ninguém, né? E é o mais provável, inclusive, né? O Cruzeiro, pelo visto, ainda não contratou ninguém, porque não há nada que impeça o anúncio de um jogador. E, pelo contrário, a gente tem uma pressão muito grande por esses anúncios. A gente vai falar Maxwell, vai falar Maicon, vai falar Rafael Sobis, já teve especulação de Barcos, já teve especulação do retorno do Moreno. O que não faltam são especulações, mas nenhuma confirmação. E isso vai deixando o torcedor ainda mais preocupado. A notícia de hoje do Maxwell, por exemplo, de ter ampliado a possibilidade de permanência do Maxwell no Paris Saint-Germain. Todos esses casos, o Rafael Sobis se interessou, mas depende da liberação do Tigres. O Maicon ainda não decidiu se quer voltar da Itália. Lembra, inclusive, a situação da escolha do comandante técnico, né? Até o Paulo Bento chegar, quando a gente teve ali a espera pelo Jorginho, depois a espera pelo Ricardo Gomes. Mas fez com acordo de palavra, que não se materializou. E aí o Cruzeiro ficou bastante tempo sem técnico. Então isso começa a preocupar o torcedor, e acho que é o mais importante que a gente converse hoje, né? Qual a expectativa para esse dia 20 e qual a expectativa para a política de reforços do Cruzeiro? O André Ávila está dizendo aqui que o Gino e o Pisano são tão ruins que nem são considerados boas opções na hora do aperto, e está pedindo para sumir com esses dois já. Fazem parte, né, do que eu chamo de bonde de janeiro, né? Não consigo definir a política de contratações do Cruzeiro em janeiro de uma forma diferente com isso. À exceção do Lucas Romero, ninguém acrescenta nada de positivo ao elenco, e principalmente ninguém desses jogadores aí parece melhor do que os que saíram, né? Mas isso é um pouco responsabilidade de uma política equivocada, e jogador ruim não tem jeito, né? Uma hora ou outra acaba jogando, tendo que atuar. No caso do Gino e do Pisano, até pouca chance tem tido, e eu acho também que isso não é à toa. O treinador tá ali vendo, primeiro foi o David, agora o Paulo Bento, os treinamentos, e parece que nem Gino nem Pisano convencem de que tem merecido maiores chances. O Ananias está dizendo, deixando seu boa noite, convidando a Nação Azul a ouvir com a gente. O Paulo Barbosa falando que essa conversa de esperar pro dia 20 não cola. Gilvan Barrichello, Bruno Barrichello, Thiago Barrichello, é a grande verdade. O Azul de Minas falando que as palavras do escuro durante a semana deram uma esfriada no ânimo. Diz que não ia colocar data para reforço, que não podem vir dia 20. O Daniel Damasio está lembrando no tweet dele em março que a vitória sobre o Atlético Mineiro não pode ter o valor que parte da torcida dá, né? Eu acho isso também, mas eu acho que também nesse contexto em que em 2016 o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético Mineiro 2 vezes, o Cruzeiro venceu no Independência no segundo turno do ano passado, esse elenco tem demonstrado que poder ser reativo, né? Isso dá para tirar desses jogos, mas
a dificuldade de ser propositiva, por outro lado, que sempre aparece nos jogos do Mineirão, demanda, grita por reforços. Esse é o ponto, né, Fred? Eu fico pensando muito nisso. A gente tem aí um Cruzeiro enfraquecido, um Cruzeiro em dificuldades, né, para se impor, e temor de que os reforços venham chegar ou não, especialmente a partir do dia 20. Né? O dia 20 não chegar sem anúncio de contratações será uma grande frustração para o torcedor. E eu fico pensando, queria te ouvir um pouco, Fred, como é que está a sua expectativa? Você está otimista para a chegada de reforços? Quais setores você imagina que o Cruzeiro precisa se reforçar? E como é que você acha que a diretoria vai proceder aí até o dia 20 e também após o dia 20? Olha, João, é o seguinte, no caso desses reforços que estão supostamente para vir, parece que essas negociações já se arrastam cerca de um mês e no caso aí, como você bem colocou, já poderiam estar fechado com o Cruzeiro, algum pré-contrato, tem uns que tem o contrato acabando agora em julho, algo desse tipo, mas nem um pré-contrato assinado, não tem nada. Então, não tem como você colocar uma expectativa alta que vai chegar o Maicon, que vai chegar o Maxwell, porque, no caso aí, eu acho essa diretoria incompetente mesmo. O que estava ruim ano passado em relação a diretor de futebol, infelizmente, se não está no mesmo nível, deu uma caída, porque muitos cobram do Gilvan, mas o Gilvan... Ele é o presidente, tudo bem, ele que assina. Eu cobro muito dele nas redes sociais, mas no caso aí, no campo também a gente cobra. Mas no caso aí a gente tem que cobrar, lembrar que quem é remunerado, quem é profissional da área de diretor de futebol, que é muito importante hoje em dia, é o escuro. Então, o pessoal tem que cobrar dele também, principalmente dele, porque ele recebe para isso, estudou para isso, né, para gerenciar um time de futebol. Tá certo que ele veio de um time de expressão quase nenhuma, né, mas o Cruzeiro parece que está sendo gigante para ele, porque contratou jogadores que não condizem com a nossa realidade, né, que é jogadores que joguem bonito, que toquem bem a bola, que saibam, que tem algum tipo de qualidade. Por exemplo, eu vou citar aqui o Bruno Nazário. O Bruno Nazário parece que vai embora e não vai jogar. Pelo que eu tenho visto, como já passou o David e agora chegou o Paulo Bento, falta qualidade nesse jogador para ele ser mais aproveitado. Então, tudo indica que ele não vai ser aproveitado. O Gino se mostrou também um jogador que não está à altura do Cruzeiro, e como você colocou também, o Pisano. Se jogadores já foram observados por dois técnicos que não aproveitaram ele, não deram sequência para eles, é porque não tem qualidade para estar vestindo. Então, se não chegarem esses reforços para, no caso, melhorar a qualidade, melhorar o nível do elenco, nós tememos por uma coisa até pior no final do ano, viu? Eu acho que o rebaixamento é uma possibilidade remota pela qualidade do elenco do Cruzeiro. E tô querendo dizer com isso o quê? O elenco do Cruzeiro é um elenco com dificuldade de jogar de forma propositiva, mas que se porta bem em alguns estilos de partida, que vai conseguir os pontos, mas uma má campanha, ela sempre gera, né, abalo na autoestima, ela gera pressão da torcida, e esse tipo de situação pode afundar um bom elenco, né? Não que a gente tenha um bom elenco, a gente tem um elenco desequilibrado e que em relação ao elenco de 2015 piorou, mas a necessidade de reforços pontuais prometidos desde dezembro do ano passado, desde outubro do ano passado, né, onde começou a se pensar o projeto para 2016 e que não foi cumprido até aqui, preocupa, né, se esses reforços vão chegar ou se não vão chegar, né? O Cruzeiro permanece na 17ª colocação, ao final dessa rodada, terminou agora Internacional 2, Atlético Mineiro 0, ainda tem uma partida pela rodada acontecendo nesse momento, Fluminense e Corinthians está 0-0, mas isso não impacta na classificação do Cruzeiro,
né, que permanece, volto a dizer, na zona de rebaixamento, o primeiro dos clubes da zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Então, acabou de ter gol o Fluminense, o Fluminense fez 1-0, o Corinthians está com um jogador a menos, inclusive 18 minutos do segundo tempo. Diante dessa necessidade de reforços, né, e a gente vai vendo a morosidade da diretoria, acho que as críticas ao Thiago Escuro e ao Bruno Vicentim são críticas importantes, especialmente pela morosidade, né, da condução de alguns processos. A negociação do Pisano, por exemplo, demorou demais. A negociação do Lucas Romero demorou demais. Essas negociações, Sobis, Maxwell, Maicon, já estão demorando demais, mas envolve um outro ponto, que é a liberação do dinheiro, né? Em janeiro veio o bonde, né, mas não tinha um centavo para contratar. Para conseguir o dinheiro para contratar o Pisano, né, que foi um trocado, né, $1 milhão, perto do que se quiser trazer jogador de qualidade vai ter que investir muito mais que isso, né, foi um parto. Então o Cruzeiro tem dificuldades. Também essa diretoria, né, do futebol, Bruno Vicentim, Thiago Escuro, tem tido dificuldades para poder fechar negócios financeiros, de viabilizar recursos, mas se existem esses recursos e a gente chegar ao dia 20 sem jogadores, aí tem que botar na conta, né, da direção de futebol, que está fazendo as propostas, que está buscando esses jogadores e não consegue convencer, né, no curto prazo, precisa de reuniões e reuniões para convencer um atleta a vestir a camisa do Cruzeiro ou para convencer da viabilidade do nosso projeto, né, Lucas? João, muito importante e um ponto que eu acho legal da gente prestar atenção é como o Cruzeiro tem falhado principalmente nessa parte comercial, nessa parte de se vender, né? Eu vejo ontem muita gente também xingando só o Gilvano no final do jogo e não acho que ele seja o único culpado. Obviamente que ele é o famoso quem assina o cheque e aqui ninguém sabe da situação financeira do Cruzeiro exatamente, apesar da gente ter todos os demonstrativos aí de balanço e etc, mas a gente não está no dia a dia e não sabe. Agora eu sinto muito no Cruzeiro uma falta de tino comercial da diretoria como um todo, a começar pelo nosso próprio diretor comercial e diretor de marketing, que quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, em 2015, a gente ficou não sei quantos meses sem ter um patrocínio master. Ou seja, nesse período o Cruzeiro contratou um tanto de bonde, e aí sim é questão de escolhas erradas, diretoria de futebol que a gente, todo mundo sabe, também é anterior a que está aí, não fez um bom trabalho, então isso acabou afetando ainda mais as contas do Cruzeiro, mas a gente vê aí que nessa parte já tinha um problema comercial com isso, o Cruzeiro não estava se vendendo. Ano passado a gente passou por aquele sofrimento inteiro de novo, e aí chegou no início desse ano, trocamos a diretoria, chegou no início desse ano, a gente viu de novo a mesma estratégia do ano passado, que é aquela coisa de tentar reforçar com jogadores que estão para estourar ou que fizeram uma boa temporada e depois uma ruim em outros times, mas por mais que seja pautado em análise, a gente viu, e como você sempre fala aqui no programa, que o elenco é pior do que o do ano passado. E aí eu fico vendo essa dificuldade do Cruzeiro para contratar jogador. Obviamente tem a questão financeira, mas você precisa ter uma capacidade de convencimento. Como é que você vai chegar no cara e convencê-lo a vir jogar no Cruzeiro? Hoje, né, a gente sabe que o Cruzeiro é um time gigante, é um time imenso, mas todo jogador que não esteja numa situação de desespero, então, sei lá, tá na China e quer voltar desesperadamente, não tá nem aí para dinheiro, ou tá começando a cair na carreira e ainda quer jogar num time grande, etc. Até esse perfil de jogador, com a fase com o Cruzeiro está hoje, a nossa diretoria não consegue, não tem habilidade comercial para convencer esses caras. Então o que acontece? Aquela economia que lá atrás parecia que ia ser excelente, vamos trazer os caras que estão ali na Argentina fazendo indo bem teoricamente na sua equipe, vamos trazer esse pessoal para cá para poder ajudar o Cruzeiro. Isso não ocorre. Trouxeram jogadores ruins e agora qualquer jogador para vir jogar no Cruzeiro, o risco, entre aspas, para ele vai ser grande, então o time vai ter que desembolsar mais. Então por que é difícil trazer um Sobis? Por que é difícil trazer um Maicon? Por que é difícil trazer um Maxwell? Por isso. Então assim, o Cruzeiro hoje está a pé de bons profissionais para convencerem jogadores a vir para cá. Não tem ninguém que consegue negociar. Não vou ficar entrando no mérito
daquela reportagem que saiu no portal Super Esporte sobre o lance do WhatsApp do Thiago Escuro, mas se você analisar, não o caso em si, mas vendo a abordagem, cara, sinceramente, João, Fred e para todos os nossos ouvintes, o que é isso que está acontecendo com o Cruzeiro? Sabe, é uma brincadeira o que esses caras estão fazendo. E aí depois faz o quê? A gente já está chegando aí no primeiro quarto do campeonato. Tem muito chão pela frente ainda, mas e aí? Vai esperar andar quanto de chão? Passar da metade para poder tomar uma atitude? Então, assim, hoje a diretoria do Cruzeiro é incapaz, pelo menos tem se mostrado assim até agora, de fazer boas negociações e de capacidade de convencimento. Podem arrumar o clube lá da porta para dentro, sanar um pouco a questão financeira, mas são péssimos negociadores. E enquanto não chegar jogador de verdade para ajudar os que estão aí hoje e elevar o nível do Cruzeiro, a gente vai passar apertado. Lucas, e o que é ótimo na sua ponderação é que a gente possa entender, né, que a cada derrota, né, e se domingo a gente falava após uma vitória, que bom, que momento legal, procurar um jogador para buscar, para contratar, né, uma mudança de chave, né, a cada derrota fica mais difícil, né, eu concordo completamente, né, com essa sua avaliação, porque se mostra o seguinte quando isso acontece, né, você pega o Rafael Sobis, né, se o Rafael Sobis hoje recebe uma proposta do Internacional, o Internacional é líder do campeonato, o Rafael Sobis é ídolo do Internacional. Por que o Rafael Sobis iria optar pelo Cruzeiro? Né? Para jogar com o Rafael Silva, Riascos, né? E ter a missão de ser o protagonista que vai tirar o Cruzeiro dessa situação difícil, ter esse objetivo, difícil. Acaba que uma negociação com o Rafael Sobis só fica possível se o clube que ele é ídolo não participar. Né? Mas ele pode optar o Cruzeiro porque propôs uma proposta financeira melhor. Sim, aí é o que o Lucas está falando, tem que pagar mais. Né? O Cruzeiro, por ter alguns critérios de contratação esdrúxulos adotados aí, especialmente no início do ano, piorou o seu elenco, né? E essa economia agora vai refletir na necessidade de gastar mais para convencer jogadores a voltar. O Maxwell e o Maicon, né, são dois casos de jogadores que não decidiram se querem voltar para o futebol brasileiro agora, mas se decidirem voltar, foram formados no Cruzeiro, né? Podem falar, eu quero voltar para onde eu fui formado, tem negócios em BH, tudo isso ajuda a gente, né, nessas negociações. Mas se o empresário oferece para o Internacional faz a mesma proposta, no ponto de vista esportivo, né, e aí é fundamental, eu sempre digo isso, né, a gente tem que, nesses momentos, não pode pensar como torcedor. Né? Nesses momentos a gente tem que pensar como analista, tem que se desvincular da ideia de mas eu aceitaria o Cruzeiro, o seu Cruzeiro maior de Minas, etc, etc. Isso não vai pesar para um jogador, né? O que vai pesar para o jogador são as condições das equipes que procurarem ele nesse momento. No ano passado o Vasco encontrou, né, para se recuperar no campeonato e quase conseguiu escapar o Nenê, mas o Nenê foi recusado por todos os grandes antes. O Cruzeiro não quis, o Palmeiras não quis, o Atlético Mineiro não quis, o Grêmio não quis, o Inter não quis, né? Senão ele não iria pro Vasco, né? O Cruzeiro hoje está quase que dependendo de buscar jogadores que os outros grandes não se interessem, porque quase todos eles estão em situação melhor do que a nossa, né? Do ponto de até o Vasco, por mais que esteja na Série B, o sujeito já sabe que vai subir com o Vasco, que vai ter uma temporada tranquila, né, e pode fazer uma opção meio racional por isso. O Vasco não vai pagar o que o Cruzeiro pagaria para um grande jogador. Aí sim o Cruzeiro tem essa vantagem. Mas a situação hoje, para buscar reforços, é crítica, assim. É difícil. Só que é necessário ponderar que é difícil porque construíram essa situação difícil. Porque destruíram o projeto bicampeão, né, porque em 2015 foram precipitados na demissão do Marcelo Oliveira, trouxeram Vanderlei e Luxemburgo, né, e aí gastaram dinheiro com o Luxemburgo, tanto com comissão técnica como para trazer William Correia, para trazer Marinho, né. Em janeiro não tinha dinheiro para contratar ninguém, mas Marinho e William Correia foram jogadores contratados com dinheiro, né? O Cruzeiro teve que botar a grana para que os clubes anteriores liberassem os jogadores, né? O Ceará, no caso, liberasse os dois jogadores. Então, esse é um ponto fundamental a se entender nesse momento. A necessidade de encontrar reforços encontra uma dificuldade, que é o momento do Cruzeiro, e essa dificuldade foi construída pelo próprio clube, e aí as soluções precisam ser encontradas
pelo próprio clube também. O Ananias está dizendo que ver o Cruzeiro jogar hoje dá uma tristeza, principalmente quando em casa. O time não tem objetivo nenhum. O Azul de Minas está dizendo que um time com muitos jogadores jovens não briga por nada. Não dá para aceitar esse elenco com garotos ruins de bola. São necessários reforços de peso. Felipe Rezende está falando que o time é nota 4. Na verdade, a partida foi nota 4. O time não teve objetividade. Tinha posse de bola, mas não criava oportunidade de gol. E o time não evoluiu. Ao contrário, houve decréscimo na equipe. O Ananias diz ainda que toda vez que o Cruzeiro brilhou tinha um camisa 10 nato. E hoje somos obrigados a ver um time sem nada. E o Rogério Magalhães dizendo que dia 20 é a data do início para as inscrições. A gente já comentou isso aqui, que nada impede que as contratações sejam anunciadas antes dessa data. E agora, Fred, eu e o Lucas rendemos isso, mas eu vou botar você para comentar um pouco isso também. Complicou, né? Assim, quando a gente pensa que o Cruzeiro, nesse momento, após 8 rodadas, está na 17ª colocação, vai ter que fazer uma campanha de recuperação, né, e tem que buscar reforços, vai ser complicado convencer essa galera a vir jogar no Cruzeiro, e o time vai ter aí que desembolsar uma graninha, porque senão vai ficar com esse elenco medíocre até o final do ano, né? Vocês tocaram num ponto importante, que é essa questão, né, da fase que o Cruzeiro vive, do momento do Cruzeiro, apesar do seu tamanho, né? No caso aí, a situação, eu vejo, não sei se eu estou sendo pessimista demais, eu vejo a situação um pouco crítica. Por quê? Porque o elenco, falta qualidade, é desequilibrado, como você falou, mas no caso aí é muito jovem. E isso, se nem os experientes estão correspondendo, né, à altura, imagina os mais jovens. Então, se não vier, como eu falei, esses reforços, a situação tende a piorar, porque no caso aí não dá para ficar dependendo de reforço vindo do departamento médico, né? Que aí já é outro ponto. No caso, aguardar o Dedé voltar, Manuel, Marcos Vinícius, o próprio Judivan, que já está, se eu não me engano, mais de um ano parado, né? Que seria, na minha opinião, um bom atacante ali na frente, já jogou na seleção sub-20 de camisa 9, de centroavante, mas no caso, em relação a reforços, a diretoria vai ter que se reinventar, porque pelo que eu tenho de informação, o Cruzeiro não tem dinheiro para investir, tanto que algumas organizadas compareceram à sede. Eu não tenho informação além disso, mas eu fiquei sabendo que eles compareceram à sede. O Gilvan mostrou as contas do clube para eles, argumentando essa questão de não contratar, na demora de contratar, mas que prometeu que o reforço vinha, que os reforços vinham, né? Mas então, no caso, se ele prometeu isso, no caso, a gente está aguardando, mas com o pé atrás. Se não chegar ninguém, esse elenco vai continuar desequilibrado, vai continuar limitado quando perder uma, duas peças importantes, como perdeu do último jogo para cá, e o time já sentiu bastante, não conseguiu mais uma vez propor o jogo, né? Como não tem conseguido, imagina com mais alguns desfalques do que já vem tendo, né? Aí complica muito mais. Então, no meu modo de ver, se realmente conseguirem trazer o Michael Suel, o Sobis, não vai resolver completamente o problema, mas vai ajudar bastante esse elenco jovem do Cruzeiro a retomar um caminho, ter uma sequência de vitórias, né? Que isso é importantíssimo no campeonato como esse, que é o Brasileirão, né? Então, a gente aguarda que os reforços cheguem, não para fazer um milagre, mas para ajudar os mais jovens, para elevar o nível do Cruzeiro, que atualmente o nível do elenco a gente sabe que é limitado, então precisa de elevar com alguns reforços de qualidades e também experientes, no meu modo de ver. Mas como isso vai acontecer, a gente não sabe. Gilvan e Bruno Vicentim Escuro estão lá para isso. Além deles, tem um setor, né, de análise de desempenho, que até hoje eu não entendo que análise de desempenho é essa, que os jogadores chegam no Cruzeiro sem qualidade alguma para jogar como titular, no máximo
um jogador reserva. Então tem várias coisas que o torcedor fica se perguntando e não encontra respostas. E uma delas é justamente esse famoso setor de análise de desempenho do Cruzeiro. E aí é complicado, né? Porque não é só questão da análise de desempenho, né? Eu acho que a torcida até dá uma vacilada, né? Porque isso foi um dos acertos nesse tempo. Se ele não funcionou legal, né? Aí são outros 500, né? Aí cabe a crítica. Mas futebol se trabalha com isso sim, né? Mas o setor de desempenho tinha que ter considerado, né, que Rafael Silva era reserva do Vasco, que o Douglas Coutinho era reserva do Atlético Paranaense, que o Pizano estava na reserva do Independiente, que o Sanches Minho não era protagonista da Libertadores de 2012, igual inventaram não sei de onde, né, e muito torcedor ficava repercutindo isso, né. Pior do que a análise de desempenho é a quantidade de torcedor que tem para bater palma para maluco, né, porque o Twitter, né, o Facebook, né, muita gente apaga, mas deixa as marcas. Muita gente bateu palma para muitos desses jogadores quando foram contratados, né? E eu tenho alguma tranquilidade para dizer isso, porque a maioria eu disse, eu não conheço, né? Mas olhando, pesquisando informação, para a maioria eu disse, olha, esse cara não estava numa fase bacana, né? Teve gente que comparou com 2013, porque o time foi buscar jogador que estava em outro momento da carreira. Por exemplo, o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, que, né, o Ricardo Goulart não tinha ido bem no Inter, o Everton Ribeiro não tinha ido bem no Corinthians, mas era completamente diferente a situação. Porque eles tinham tido um 2014 excepcional nos clubes que eles tinham jogado, né? O 2015 de quem chegou em janeiro foi terrível, foi péssimo. É chato ficar debatendo isso, porque não adianta. O Cruzeiro trouxe esses atletas, eles estão aí. O Sanches Minho já foi embora, mas outros estão aí. Se conseguir fazer negócio com essa galera, ótimo, né? Porque a maioria não vai acrescentar quando entrar em campo. Mas o Cruzeiro precisa se reforçar, principalmente pelo tanto que errou na formação do elenco, né, lá no início do ano. O Azul de Minas está aqui dizendo que a diretoria quer fazer dinheiro com alguns jogadores, como o Mike e o Manuel, né? Tem especulação disso para contratar, porque o clube não tem um centavo. A L Martins, o FSJ, né, pessoal de São João do Rei, está dizendo que está complicada essa situação de reforços. Quando a gente pensa que o Maxwell vai fechar, vemos que ele está próximo de permanecer no PSG. E para ser sincero, só acredito em reforços no dia que anunciarem. Enquanto isso, não dá para criar mais expectativas. Estou vendo aqui Lorena Martins participando com a gente, né? E deixando aqui a sua avaliação. O Sidney Júnior está dizendo que conhece aqui, que é de Sete Lagoas, apesar do negócio aí no perfil da Federal de São João, né, a referência Federal de São João. O que eu acho importante é que a gente entenda, então, o momento, né, aí ele falando que conhece aqui, que é o Campos de Sete Lagoas. Muito obrigado, Sidney Júnior. Corneta mor da equipe Guerreiro dos Gramados aqui, me interrompendo o tempo todo para ficar corrigindo aqui. E Lorena, desculpa aí por ter achado que era de São João, ele tá me corrigindo aqui, você de Sete Lagoas. Mas a gente tá aqui também conversando e ponderando sobre esses reforços, né? E a necessidade de reforços. E acho legal que o programa tenha caminhado nesse sentido, né? A gente vai falar de Cruzeiro e Grêmio daqui a pouco. Quero que o Lucas só feche também a avaliação dele dessa necessidade, a partir também da fala do Fred. Mas não é um momento para pessimismo. O que eu vejo no campeonato é o seguinte: o Cruzeiro já jogou o campeonato fora, né? É muito pesado dizer isso só com 8 rodadas. Mas o Cruzeiro, né, ele já perdeu pontos que ele não podia perder. Se o Cruzeiro termina na zona de rebaixamento, né, não termina porque é incaível, mas dando esse exemplo, a gente vai virar e falar assim: não, foi lá no início do campeonato que a gente caiu. Quando a gente perdeu pro Curitiba, quando a gente empatou com o Figueirense, quando a gente empatou com a América, né? Olha a quantidade de pontos perdidos, né? A gente não vai cair por 8 pontos, né? Vai cair por menos, se caísse, né? O João tá dizendo, é incaível. E a gente vai pensar, pô, foram 3 pontos que faltaram. Quando a gente perdeu? Lá no início. Se a gente ficar no meio da tabela, faltando 5 pontos para Libertadores, a gente vai falar, quando que a gente perdeu a vaga para Libertadores? Lá no início. Se a gente pega o G4, né, a gente vai falar, quando a gente perdeu o título? Lá no início, né? As 8 rodadas que passaram e o desempenho que o Cruzeiro teve até aqui já custaram
3 ou 4 posições para o Cruzeiro no campeonato. É necessário agir para ter o melhor fim de 2016 possível. Tem Copa do Brasil em disputa também, né? Numa eventual eliminação para o Vitória, tem Copa Sul-Americana, mas o Cruzeiro precisa urgentemente de reforços para não perder mais 2 rodadas, mais 3 rodadas, porque aí sim não vão ser 8, 10 pontos perdidos, vão se tornar 15, 20, 25, e aí cada vez mais, por demora, por não buscar os reforços, o Cruzeiro vai ter menos tempo de reação e isso vai custar mais caro na classificação final, né, Lucas? Com certeza, João. Acho que, obviamente, a gente sempre espera que o time dê uma arrancada e a gente já viu vários casos de times que dão arrancada, né? A gente teve o Flamengo em 2009, se não me falha a memória, que deu uma arrancada grande, foi campeão. O problema é a projeção para isso, né? A gente não tem hoje, olha para o que tem e realmente não consegue empolgar. É difícil pensar que essa turma aí sozinha vai mudar alguma coisa. Acho que realmente os reforços são para ontem, é uma coisa que todo mundo sabe, a gente sabe das dificuldades. Não sei, tá? Isso aqui eu tô falando por mim, de novo, não sei da realidade, mas talvez seja um momento agora de gastar um pouco mais, mas ser mais assertivo, né? Em quem trouxe, igual você falou aí, na época que o Cruzeiro trouxe Egídio, Ricardo Par, Everton Ribeiro, mas o Cruzeiro também tinha um Borges, tinha um Dagoberto, que é o que a gente sente falta hoje no elenco, né? A gente vê o Fábio muito bem ainda e o Henrique voltando a jogar muito bem com o Bento, mas o time carece de lideranças e jogadores que puxam os outros. É difícil, João. Eu, sinceramente, acho que é mais um ano para o Cruzeiro ficar ali em posição intermediária, repetir o planejamento do ano passado e deu errado de novo. Tá? A gente já vou emendar aqui fazendo um gancho para o jogo contra o Grêmio, só que o Cruzeiro esse ano fez muita coisa nova nessa ideia de nova linha de gestão, de implementar coisa diferente e tal. É legal? Só que o time foi mudando muita coisa, né? Então, primeiro deu oportunidade para um técnico que arrasou com o time, que é o David, nunca tinha treinado nem escolinha de futebol. Depois e aqui fique claro, tá? Não tenho crítica ainda nenhuma negativa contra o trabalho do Bento, mas assim, você tem primeiro um técnico que nunca treinou nada, depois traz um técnico que, por mais que fale a mesma língua, vem de uma escola totalmente diferente, então é algo diferente para os jogadores que já estão passando por um momento ruim, que estão numa fase ruim. O excesso de gringos que o Cruzeiro trouxe, eu nunca vi isso dar certo em nenhum time do Brasil. Lembro do Palmeiras também, uma época que estava cheio de gringos, isso nunca deu certo, o Cruzeiro fez isso. Então, assim, a gente tem que torcer para uma virada muito grande das coisas agora, do dia 20 em diante, para ver se virão jogadores melhores e capazes de salvar a gente aí, para a gente ter um próximo ano melhor e mais otimista. Já linkando contra o Grêmio, o Cruzeiro vai ter uma sequência agora que é Grêmio e Ponte fora, né? O Grêmio joga muito bem lá em Porto Alegre, a gente sabe disso. A Ponte também está jogando muito bem em casa, e depois o Cruzeiro encara o Palmeiras, que acho que agora está em segundo lugar com essa vitória do Inter no Mineirão, mas enfim, é difícil. O Cruzeiro tem uma sequência difícil. E aí hoje são 8 jogos, daqui a pouco são 11, daqui a pouco são 20, e aí tá aquela correria para não ficar na zona de rebaixamento. Tem que mudar muita coisa aí pra gente conseguir sair dessa lama. Além de sair de casa, né, o Cruzeiro vai nas próximas 2 rodadas enfrentar o Grêmio, que é terceiro colocado, e a Ponte Preta, que está em 8º. Além disso, o Grêmio não perde a 3 jogos, empatou os últimos 2, né? Empatou ontem com a Chapecoense, inclusive, em Chapecó por 3-3, e a Ponte não perde a 2. A Ponte a Ponte ganhou os 2 últimos, né? Ontem, por exemplo, venceu o Atlético Paranaense por 3-2 em Campinas, né? O Grêmio ainda empatou com o Fluminense, né? Antes de empatar com a Chapecoense, tinha empatado com o Fluminense em Volta Redonda, 2 empates fora de casa, mas no último jogo em casa o Grêmio havia vencido, né, a própria Ponte por 1-0, né? Então a gente vê aí que o Grêmio vem de uma boa sequência, né, embora tenha tropeçado fora de casa, se afirmou em casa quando enfrentou a Ponte Preta, tem 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e somente uma derrota, marcou 14 gols
e sofreu 8, né? O segundo melhor ataque do campeonato ao lado da Chapecoense, né? E a gente tem aí com 14 gols, como eu falei, só o Palmeiras que marcou 16 tem um ataque melhor. A defesa não é das mais confiáveis, né? Sofreu até aqui 8 gols, né? E o Cruzeiro tomou 12, né? A gente tá falando que não é das mais confiáveis, mas a gente tem números ainda piores. E o fato de propor o jogo do Grêmio atacar o Cruzeiro é o que mais me dá esperança, né? A gente poder ter uma partida mais uma vez em que o Alisson, o Elber, né, se retornando da lesão, o Arrascaeta possam aproveitar a qualidade que tem no contra-ataque, a velocidade que tem para surpreender o Grêmio na Arena Grêmio. É o que a gente tem que confiar, né? O que a gente pode apostar mais, porque vencer o Grêmio lá em Porto Alegre não vai ser fácil, né, Fred? Não vai ser fácil, João. O Cruzeiro vai jogar mais uma vez, né? Pelo que a gente espera no contra-ataque, né? Com a volta de alguns jogadores que fizeram até boa partida no Clássico, como o Romero, né? No caso aí também o Elber, se voltar, né? E no caso aí é importante fazer esses 3 pontos. Sabemos que é dificílimo, né? Principalmente fora de casa, mas o Cruzeiro, por incrível que pareça, o Cruzeiro joga melhor tem jogado, né? Fora de casa melhor do que no Mineirão. No Mineirão, quando tem que propor o jogo, quando tem que se impor, né? Ditar o ritmo da partida, não consegue criar oportunidades de gol, são poucas, né? E quando cria, finaliza muito mal, né? Porque a bola chega também né, ruim para os atacantes, né? Mas eu espero uma vitória do Cruzeiro, né? Como cruzeirense que sou, e que vai jogar realmente nos contra-ataques, esperando o erro do Grêmio, que com certeza vai vir para cima do Cruzeiro, porque faz um bom campeonato e tem jogadores bons do meio para frente. E tá na briga pelo título, né? Esse momento aí o Grêmio tá ainda é cedo para falar em candidatos, mas o Grêmio tá a 4 pontos do Internacional, que é o líder, né? E tá aí em busca, né, são os 4 pontos que o Grêmio perdeu nas últimas 2 rodadas, né, com os 2 empates, porque há 2 rodadas atrás as 2 equipes dividiam a liderança do campeonato, né, e o Grêmio acabou deixando o Internacional abrir espaço. Conta agora com o retorno a Porto Alegre para poder se reaproximar do seu rival na tabela de classificação. Eu vou agora dar uma passada no resultado das enquetes. Daqui a pouco também o Lucas e o Fred vão falar também de seus palpites e suas avaliações finais do programa de hoje. Mas eu já vou dar o resultado das enquetes, né, do nosso programa feitos aqui. A gente tem, por exemplo, né, vamos lá na primeira, desde a primeira, tem que carregar aqui, mas já está presente aqui para mim na tela. Qual nota você dá para a atuação do time contra o Flamengo? Venceu nota 4 com 49%. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro? 74% dizendo que não, que o time regrediu. Terceira pergunta, né, o Paulo Bento teve culpa na partida de ontem, né? A gente tem aí essa pergunta para os nossos ouvintes também, 66% dizendo que não, que foram jogadores limitados que explicam a derrota. Quarta pergunta, o time conseguirá bons resultados e embalará com 2 jogos fora? 45% dizendo que não, porque vai perder um dos 2, confiando aí que o Cruzeiro vence ou ao menos empata, ou com o Grêmio ou com Ponte Preta. Quinta pergunta, a diretoria anunciará uma contratação no dia 20, 67% do pessimismo tomou conta após essa demora, e a cobrança do Fábio também na entrevista hoje, 67% dizendo que não, que ninguém vai vir. Vamos também ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte em primeiro lugar, mais uma vez. Contagem recuperando o segundo lugar, e aí Betim caiu para terceiro. Nova Lima, Sabará, João Moleque de Patinga, Caratinga, Montes Claros, Divinópolis, Oliveira, Pedro Leopoldo, Ouro Preto, Uberaba, Lavra, São João del Rei, Juiz de Fora, Vitória no Espírito Santo, São Paulo, Brasília, e audiência nacional representada pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Scarborough, na Inglaterra. Nossos ouvintes de Lisboa, hoje amigos do Paulo Bento, não se fizeram presentes, mas a gente agradece cada um aqui ligadinho com a gente, participando do nosso
debate. Notícias, né, do Cruzeiro, a gente tem o retorno do Sada Cruzeiro às atividades. O Sada Cruzeiro se reapresentou na manhã dessa quarta-feira e iniciaram a preparação. A gente tem jogadores, né, servindo a seleção brasileira nesse momento, na preparação para a Olimpíada, né, o Evandro, o William e o Isaac, o Evandro recém-contratado, outros servindo a seleção de base, Cachopa, Rodriguinho, Leozinho, Rômulo e Robert, né, a seleção sub-23 vai disputar o sul-americano de base, mas no restante dos jogadores já se reapresenta aí, visando a próxima temporada, onde o Sada Cruzeiro vai tentar mais uma vez ser campeão de tudo, né, todos os torneios que disputou, mais uma temporada com Mundial, Mineiro, Supercopa, Sul-Americano, Copa do Brasil e Superliga como objetivos para o Sada Cruzeiro. A equipe júnior do Cruzeiro se despediu do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 4 derrotas, a campanha foi muito ruim, a equipe foi derrotada pelo Bahia por 1-0, já havia perdido para o Vasco por 3-1, do Curitiba por 3-0, do São Paulo por 2-0. Há duas razões para a gente entender essa campanha ruim, né? Alguns jogadores foram recém-contratados e ainda não estão podendo atuar, né? O Cruzeiro tem adotado uma política mais agressiva de contratação na base. O Alex, por exemplo, veio do Botafogo de Ribeirão Preto nesse sentido, né, a partir desse objetivo, mas também o fato de que os jogadores da base têm sido muito utilizados. Já vinham sido pelo David e também no Paulo Bento para complementar os treinamentos. O time não tem lateral no elenco. Por exemplo, o Vitor Luiz estava ontem no banco, assim como o Tonhão. Então o Cruzeiro tem usado muito esses garotos e acaba prejudicando o entrosamento da equipe de base que se despediu precocemente do Campeonato Brasileiro Sub-20. Por falar no Vitor Luiz, ele foi convocado para a seleção Sub-20, né, pelo Rogério Micali, que vai ser o treinador, inclusive, da seleção nas Olimpíadas, né? O lateral esquerdo foi o representante cruzeirense aí na convocação. Além disso, a gente tem, para avisar os nossos ouvintes de Mariana, né, que vai ter Reduto Celeste, o Reduto Azul, na cidade no domingo, a partir das 16 horas, no dia 19 agora. A gente vai ter aí, para acompanhar Cruzeiro e Grêmio, Reduto Azul em Mariana, no Centro de Convenções de Mariana, na Praça JK, centro, né, de Mariana. A gente tem ainda um talk show com o Raul Plasman, a presença do Raposão e exposição do troféu de tetracampeão brasileiro. Nossa audiência vai estar lá certamente prestigiando e você pode inclusive se associar, se tornar sócio do futebol. Os preços das categorias todos baixaram, faça sua adesão na hora e saia com um cartão na mão. Além disso, novidades para Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro vai ter o retorno, né, dos suspensos, Bruno Viana, que estava cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo, além dos que haviam sido expulsos, Romero, Brian e Lucas, fortalecendo o Cruzeiro para a partida contra o Grêmio. Jogadores que tiveram aí papel importante na vitória sobre o Atlético Mineiro no último domingo, que foram ausência nessa semana. Fred, agradeço a você pela participação, mostrando, né, como que a nossa audiência também é qualificada e como pode construir o debate junto com a gente aqui também, né, na conversa, né, na argumentação e na presença com a gente aqui no debate. Eu aproveito para você se despedir dos nossos ouvintes, para abrir espaço para convidar você a despedir dos nossos ouvintes, deixar os seus recados, a sua avaliação desse momento do Cruzeiro e também, claro, não se esqueça do palpite para Cruzeiro e Grêmio nesse final de semana. Boa noite e muito obrigado por estar aqui com a gente fazendo mais um Guerreiros em Debate. Valeu, Fred, está aberto o espaço para sua despedida. João, eu agradeço o convite, né, do Sidney, de todos os envolvidos com a Rádio Guerreiro dos Gramados. Foi muito bom estar aqui debatendo com vocês. Espero estar, se possível, outras vezes com vocês. E falando do Cruzeiro novamente, a gente espera que melhore, né? Que cheguem os reforços, por mais que difícil esteja para contratar, que esses reforços cheguem, que sejam reforços realmente no gênero da palavra, que sejam realmente jogadores para vestir a camisa de titular do Cruzeiro. E no caso aí, em relação ao jogo de Cruzeiro e Grêmio, né, na verdade Grêmio e Cruzeiro, porque é lá em Porto Alegre, eu espero, por mais
um jogo difícil, né? Muito difícil, por sinal. Eu acho que talvez um dos jogos mais difíceis, porque vem de mais uma derrota em casa, a confiança fica um pouco abalada, mas quando o Cruzeiro joga fora de casa, ele se sai melhor, como a gente já colocou no programa, pela questão de não precisar propor o jogo, né? O outro time vai para cima, que é o Grêmio, né? Então o Cruzeiro vai provavelmente jogar na velocidade dos seus jogadores, que é o Arrascaeta, que é o Elber, né? A gente espera que o Elber retorne ao time titular, e os laterais de ofício, né? Que além disso a gente jogou sem lateral no jogo de ontem, e isso para mim pesou um pouco também. Não foi crucial para a nossa derrota, mas ajudou. E eu espero que seja uma vitória do Cruzeiro por 2-1, porque geralmente nossa zaga tem falhado, então provavelmente seja 2-1. E um abraço a todos, boa noite, e espero que ocorram mais vezes a minha participação. Obrigado. Tá aberta as portas, Fred já é da casa, pode retornar sempre que quiser. E eu passo a bola agora pro Lucas, mais uma vez, um prazer estar conversando com você aqui, Lucas, engrandecendo também o nosso programa. Terminou agora Fluminense 1, Corinthians 0, consolidada a última rodada, o Cruzeiro permanece aí na 17ª colocação com 8 pontos, né? Pelo saldo de gols, o Cruzeiro tem aí a mesma pontuação de Curitiba e Botafogo, menos 3 gols de saldo para Curitiba e Botafogo. O Cruzeiro tem menos 4 e por isso ocupa nesse momento uma vaga na zona de rebaixamento. Tem que vencer no final de semana para sair, independente do que acontecer. Pode até sair com combinação de resultados, mas abandonar essa situação e principalmente poder sonhar mais alto nesse campeonato. Então, Lucas, acho que a gente tem que tentar ser otimista também um pouco na nossa mensagem final, mas faça sua avaliação, sua cobrança também, que é importante mais uma vez, e seu palpite para Cruzeiro e Grêmio nesse final de semana. Boa noite, sempre um prazer, meu cara. João, boa noite, mais uma vez prazer estar aqui participando com você. Fred, prazer também, reforçando o que o João falou, portas abertas, microfones sempre abertos, né? Agradecer a nossa audiência também que participou. E vamos ver, né, cara, domingo o Cruzeiro esse ano também faz o inesperado, então vamos ver se domingo tem uma luz aí, a gente consegue, nem que seja 1-0 chorado, mas o Cruzeiro consiga vencer. E espero que a minha próxima participação seja após vitória, né? A gente estava brincando aqui fora que nas últimas foi sempre depois de derrota, então espero voltar aqui em breve para a gente falar de vitória. Um grande abraço para todo mundo aí, vamos seguir com o Cruzeiro, não vamos desanimar não, que daqui a pouquinho a gente volta para o nosso lugar que é lá em cima. É isso aí, Lucas, valeu mais uma vez, obrigado pela participação. O meu palpite é 2-1 também, acho que o Cruzeiro vence pela ideia do jogo fora de casa, né? O Cruzeiro vai estar fechando a rodada, é o jogo das 19 horas, né? E a gente tem aí uma rodada em que o Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento, recebe a Ponte Preta, o América recebe o Curitiba, e aí esse duelo aí, eu falei que a gente sair da zona de rebaixamento talvez com derrota, com a América e Curitiba se enfrentando fica difícil, né? Porque aliás, quem perder aí pode entrar no nosso lugar, né? É o contrário, não. Pode até que acabar. Ajude, se o Atlético não vencer, se o Botafogo não perder para o Corinthians, é outro duelo que interessa ao Cruzeiro nesse momento do campeonato, assim como o Sport recebendo o Fluminense. É uma rodada aí que o Cruzeiro tem boas condições, pelo que os adversários vão enfrentar, de conseguir um gás, né, nessa briga que nesse momento é contra o rebaixamento, e para poder pensar em coisas melhores lá na frente, né? Eu lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar nas segundas-feiras às 21 horas, mas quando o Cruzeiro joga no meio de semana, como foi o caso nessa semana, a gente vem na quinta-feira para comentar a rodada do meio de semana também, e aí também às 21 horas, só é diferente quando o Cruzeiro joga na quinta-feira, mas a gente participa aí quando o Cruzeiro joga na quarta-feira com mais um Guerreiros em Debate, versão extraordinária na quinta-feira. Nossa programação normal, portanto, segunda-feira, 21 horas, nosso próximo programa. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã. A gente tem até trabalhado na edição, o Sidney tem trabalhado rápido, tem dia que fica pronto no mesmo dia. Mas é difícil, né? O compromisso é que amanhã a gente já vai estar disponível lá na rádio.guerreirosgramados.com.br
a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os programas feitos nessa temporada aí de 2016 do Guerreiros em Debate. Eu me despeço por aqui, então, convidando vocês a acompanharem todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Tem cobertura de Cruzeiro e Grêmio, tempo real, né, no domingo, no Twitter, no Facebook. Tem pré-jogo, tem pós-jogo, material que não falta. E a rádio, claro, permanece no ar 24 horas também com músicas do Cruzeiro para alegrar o seu dia a dia, lembrando do Cruzeiro, já que o Cruzeiro, né, com as canções, já que o Cruzeiro, pelo que mostra em campo, tem dado poucas alegrias ao torcedor. Me despeço por aqui, então, uma boa noite, uma boa semana. Segunda-feira, 21 horas, a gente volta para mais um debate. Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Guerreiros em Debate.